Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Desejo que todos estejam bem, abençoados pelo Senhor. E que bom que nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus, estudarmos aqui, nossa classe de Apocalipse. Estamos estudando a cada domingo aqui um pouco das Escrituras, do que fala o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 7 de Apocalipse. Nós vamos falar aqui sobre os 144 mil. Mas antes da gente começar, eu quero orar para que nós possamos colocar esse tempo diante do Senhor e tenhamos em tudo direção do Senhor e discernimento da parte do Espírito de Deus. Amém? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, muito obrigado por esse tempo em que cada um se dispôs a estudar, a aprender, que a Tua palavra produza em nós crescimento, despertamento, interesse, fome, e que nós possamos olhar, Senhor, para este mundo segundo a lente da Tua palavra, e possamos então estar atentos, Senhor, e possamos ver quão real é a Tua palavra e como aquilo que o Senhor já estabeleceu, muitas coisas já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Graças te damos por esse estudo e oramos no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor diz aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Começa assim: depois destas coisas, ou seja, tudo que foi dito no capítulo 6, né, os 6 selos que foram abertos, que nós falamos na semana passada. Agora ele fala: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Bom, vamos começar analisando essas informações que João está nos dando, tá? Então ele fala de 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, e aí a gente só consigo pensar, né, em norte, sul, leste, oeste, mas talvez não seja isso, tá? Porque a gente tem que entender muito o que João está vendo, né? E a forma como João está interpretando. A forma talvez mais fácil de interpretar seja essa, colocando norte, sul, leste, oeste, tá? Mas talvez isso não seja em si o mais importante, tá? Eu acho que o que é interessante, porque não há nenhuma identificação sobre esses anjos, tá? O que a gente vai observar muitas vezes quando aparecem os anjos aqui, tirando o caso, claro, quando falou de Gabriel ou quando falou de Miguel, mas no geral o que você observa é que os anjos aparecem muito ligados à função, né? Um papel que eles vão desenvolver, né? Então aqui a gente vê esses 4 anjos e a informação que tem que eles estão nos 4 cantos da terra, tá? Então não há uma identificação de nome, de nada, apenas da função. O que a gente observa aqui, por exemplo, o versículo 2 fala que eles têm poder para danificar a terra, né? E quando fala que eles estão aqui retendo os 4 ventos, essa ideia desses 4 ventos aqui, o sentido que o versículo nos traz é um sentido de castigo, tá? Então ele está retendo os 4 ventos que viriam contra o quê? Contra a terra, contra o mar, contra as árvores. Não posso afirmar com certeza que seja isso, tá? Mas como ele fala aqui de terra, mar, de árvore, me parece, eu acho que a gente pode fazer uma ponte, tá? De que isso está muito ligado com as 3 primeiras trombetas, que na verdade vão ser abertas no capítulo 8, após o 7º selo ser aberto, né? 6 selos foram abertos, né? E o 7º selo, ele representa o quê? O início das trombetas, tá? Lembrando que o 6º selo fala que haveria, né, castigo
de Deus, a ira de Deus, né? E o sétimo selo é o que dá a abertura para nós, né? Desse processo começar a acontecer. Então, como ele fala aqui desses 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, né? E ele cita que eles estão retendo para que esses ventos não sejam liberados contra a terra, contra o mar e contra as árvores. Isso fica um pouco parecido, né, muito próximo do que acontece quando as trombetas são tocadas. Tá? Não é o assunto hoje, tá? Mas a primeira trombeta ela tem um aspecto muito... ela vem contra a terra e ela afeta a vegetação. A segunda trombeta ela vem contra o mar e ela afeta ali os seres viventes, né? A terceira trombeta ela vem contra as águas, né? As águas de beber, e ela também vai acabar causando morte aos homens, né? Então você vê aí essa justiça de Deus sendo aplicada. Quando a gente chegar no capítulo 8 eu vou falar mais sobre isso, eu só estou querendo fazer essa conexão. Eu não posso afirmar, tá, que esses 4 anjos dos 4 ventos eles estão de fato querendo dizer das trombetas. O que eu posso fazer é uma relação, porque há uma proximidade daquilo que ele fala que os anjos poderiam, né, causar ou trazer algum tipo de castigo, tá? Depois, qual é a informação que nos vem na sequência? Ele fala no versículo 2 que ele viu outro anjo. Então nós estamos falando de 4 anjos e agora ele vê um 5º anjo, tá? Ele fala que ele viu outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Vamos dar uma parada aqui, vamos até o versículo 3, tá? Então esse 5º anjo, ele mostra, ele fala que ele tem o selo, né, do Deus vivo. Então isso mostra que há uma função, né, nas próprias palavras que ele diz aqui, né, quando ele fala que ele vai dizer para esses 4 anjos que não façam nada, ou seja, não liberem os ventos, tá? Até que eles tenham, e observa que aí o verso está no plural, né? Então, provavelmente este anjo que aparece com o selo de Deus, provavelmente ele deva ser um anjo que comanda, tá? Uma miríade de anjos, cuja função deles nesse momento, tá, é sair sobre a terra e selar. Selar, ele fala que selar na testa os servos de Deus, tá? Então esse 5º anjo, ele provavelmente representa, né, uma classe ou uma miríade, né, uma quantidade X de anjos que tem uma função muito específica, tá? A função de selar. Por isso que este anjo que se apresenta, ele tem o selo, tá? Porque isso representa a função dele, o papel dele, tá? E aí é interessante você pensar nessa questão do selo, né? Eles vão ser essas pessoas, né, que a qual o anjo se refere. Diz que elas serão seladas na testa, né? Os servos de Deus. Então, o que é interessante a gente pensar aqui, né? Essa questão do selo. Não sei se você já parou para analisar isso, mas essa ideia do selo, tá, que as escrituras trazem, elas têm 3 sentidos, tá? O primeiro é de posse, tá? A ideia do selo era justamente a ideia de posse. Vamos colocar, né, não que... Vou fazer uma comparação, talvez ela seja pobre comparado ao que as escrituras trazem, mas, por exemplo, grandes fazendeiros que têm uma quantidade muito grande de animais, né, por exemplo, bois, gado,
eles costumam marcar o gado, tá? Esse gado recebe uma marca. Então, não importa qualquer lugar, essa marca ela está ali muito clara, e qualquer um que olhar vai, ainda que aconteça, por exemplo, do animal, vamos supor que haja algum problema na cerca, o animal possa conseguir sair, qualquer pessoa que encontrar vai saber a quem pertence aquele animal, porque existe uma marca, existe um selo nele, tá? É bem interessante isso. Então, esse selo ele traz uma ideia de posse, de pertencimento, tá? Então, onde mais a gente encontra isso? Se a gente for nas cartas paulinas, Paulo vai usar muitas vezes essa ideia do selo. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 21 e verso 22, eu preparei aqui na minha tela para ler para vocês, fala assim, preste atenção: mas o que nos confirma convosco em Cristo, né, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então Paulo está falando de selo. Ele está falando que Deus, né, ungiu, Deus nos selou. E este selo, ele fala, né, este selo é o penhor do Espírito que está nos nossos corações. Então é como se espiritualmente houvesse uma marca, um selo que identifica o que? Posse, propriedade. Como Pedro fala, né? Pedro, na sua carta em 1 Pedro, vou abrir aqui rapidinho, 1 Pedro capítulo 2, Pedro vai dizer assim, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, né? O povo adquirido, e algumas versões dizem assim, o povo de propriedade exclusiva, né? Então é interessante, porque textos como esse de Pedro aqui e muito mais de Paulo trabalham essa ideia de uma propriedade, é uma marca no cristão, que ela não é visível no plano físico. Se você estiver andando na rua, né, o Espírito pode testificar. O que acontece é quando filhos de Deus que estão andando na presença do Senhor, quando estão próximos ou quando estão conversando, muitas vezes eles percebem o quê? Que existe afinidade espiritual, que existe empatia, e muitas vezes essa empatia ela é espiritual, porque existe identificação de um mesmo Espírito, claro que é o Espírito do Senhor, né? Que testifica um no outro, então isso é espiritual, tá? É por conta dessa marca. Então aí os filhos de Deus se reconhecem, né? E às vezes perguntam, você é cristão? Por quê? Porque percebem, sentem essa identificação. Isso é por conta deste selo, deste penhor, isso é por conta do Espírito de Deus, tá? Assim como também as pessoas que não são cristãs, não são do Senhor, elas podem estar perto de um cristão que tem andado com o Senhor, que caminha com o Senhor, e podem perceber. Às vezes, né, talvez já tenha acontecido isso com você, a pessoa pergunta assim, nossa, tem uma coisa tão diferente em você, eu olho para você, eu percebo uma coisa tão diferente, eu sinto uma coisa tão diferente. Veja, ela não consegue discernir isso com olhos naturais, porque naturalmente não é visível, não é uma coisa que, né, não é uma marca, não é uma tatuagem, é algo espiritual. Então, assim, no plano físico aqui, a gente anda, a não ser que existam momentos como esse que eu estou descrevendo, onde haja um testificar do Espírito, seja entre filhos de Deus, ou seja, um filho de Deus com os incrédulos. O fato é, espiritualmente já é diferente. Espiritualmente, os seres espirituais, né, sejam aí anjos, ou sejam mesmo demônios, espíritos imundos, até mesmo anjos caídos, a marca é muito clara, porque é uma marca espiritual. Também não sei se você já percebeu como às vezes você pode estar próximo de alguém, conversar com alguém, e de repente essa pessoa, sem razão nenhuma, sem motivo nenhum,
ela é hostil com você. Ou você entra em algum lugar e você sente um ambiente opressivo, você sente que tem alguma coisa que está vindo contra você, uma pressão, uma seta, alguma coisa contra você. O que é isso? É exatamente a identificação espiritual, porque às vezes o que está agindo naquela pessoa, quando você está ali próximo, aquela pessoa ela vai se sentir incomodada, ela não sabe por quê, mas é porque existe de fato sobre ela uma atuação maligna e o que está nela se incomoda com a presença de Deus na sua vida. Então automaticamente essa pessoa acaba tendo um embate com você, uma hostilização com você, mas primeiramente por conta desse contexto espiritual, porque o que está nela, né, se volta contra você. Então automaticamente, muitas vezes, dependendo do grau de domínio que essa entidade tem sobre essa pessoa vai refletir esse mesmo aspecto da entidade, essa contrariedade da entidade contra você. Assim como se você entrar no lugar, tá? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, de entrar no lugar e perceber um ar pesado, de perceber como se um ar opressivo, e muitas vezes perceber que existe alguma coisa me atacando. E aí o que acontece? O que isso significa? Que espiritualmente as entidades que estão ali, seja quais forem as legalidades pelos quais elas estão ali, você entrou ali, ninguém sabe quem você é, mas as entidades, elas veem o selo de Deus sobre a tua vida. Então é por isso que muitas vezes você está no lugar e às vezes você pode até se sentir mal. Por quê? Porque existe uma opressão, porque setas estão contra você, porque existe um mundo espiritual que está ali que reconheceu você. E muitas vezes vai tentar de alguma forma atacar você. Tá? Então é importante que você entenda isso. Então selo pode se trazer essa ideia de posse. Selo também representa separação, tá? A separação, né? A marca, ela faz uma separação, né? Uma separação de quem tem e de quem não tem, de quem é, de quem não é, de quem pode entrar, de quem não pode entrar, né? De quem tem acesso, de quem não tem acesso. Então, o selo também faz essa separação, tá? Não sei se você já foi, às vezes, num hotel, em algum lugar, de um parque de diversões, eu não sei, que as pessoas te dão uma pulseirinha. Ou às vezes eu me lembro, gente, agora eu vou puxar isso do fundo do baú, me lembro, em São Paulo tinha o Play Center, né? Isso muito tempo antes de haver aqui Hopi Hari e qualquer outro parque de diversões, né? Beto Carreiro World, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que havia um carimbinho. Esse carimbinho era dado aqui quando você chegava ali num brinquedo, alguma coisa, havia uma luz, que essa luz ela fazia aparecer esse carimbinho que foi dado aqui. Então isso representava o quê? Representava que você havia pago, então você podia entrar e você podia participar, né, usar o brinquedo ali, participar, porque identificava. Assim como em alguns lugares, às vezes você vai, por exemplo, no hotel e você recebe lá uma pulseira e tem várias cores, né? Então só café da manhã, meia pensão, pensão completa, all inclusive. Por quê? Porque a pulseira identifica, né, o tipo de pagamento que você fez. Então quem não tem aquela pulseira não pode usufruir daquele serviço, não pode entrar naquele lugar, não pode comer aquela comida. Por quê? Porque não tem aquela pulseira. Então a ideia do selo é também trazer essa ideia da separação, tá? E alguns vão colocar, apesar que o texto aqui não é claro nesse sentido, alguns vão dizer mas o selo também traz esse sentido, que é o sentido de proteção, tá? A proteção, ou seja, este selo ele representa posse, separação, mas também proteção, ou seja, aqueles que estão debaixo desse selo,
ou os que têm este selo vão receber algum tipo de proteção, que pode ser um livramento, mas também que pode ser muitas vezes força, condições para suportar aquela situação. Tá? O que também cabe no sentido aqui, quando a gente pensa, né, na tribulação, no sentido de Deus estar dando a seus filhos, né, a força para que eles fiquem de pé, para que eles não neguem, para que eles não retrocedam, mas mesmo diante da situação mais difícil, ou até mesmo diante da possibilidade da morte, eles fiquem firmes. Tá? Então esse selo traria essa proteção, daria a eles esse livramento. Alguns vão falar que este selo dado aqui a essas pessoas, né, a quais os anjos seriam um selo de proteção para que elas não sofressem aqui com as trombetas que vão acontecer. Pode ser, gente? Pode ser. O texto afirma isso claramente? Não. Mas pode ser. Tá? Apesar que não há aqui uma informação clara dizendo, né? Por exemplo, quando você pega lá no livro de Êxodo, né? Quando as primeiras pragas do Egito, elas afetaram tanto os judeus, acho que foram as duas primeiras, se eu não estou enganado, elas afetaram tanto os judeus quanto o povo hebreu. Mas depois elas foram só para o povo egípcio, perdão, os egípcios e os hebreus, estou falando errado aqui. Mas as primeiras foram para os dois, mas depois só o povo egípcio que sofreu com as pragas e o povo hebreu, na verdade, foi guardado. Mas ali fala claramente que isso aconteceu. Agora, aqui não é o caso, tá? Aqui quando nós vamos ver aqui nas trombetas, não há uma identificação. A gente costuma fazer uma leitura, até porque, por conta de serem trombetas que Deus está tocando, por exemplo, contra a humanidade, a gente faz uma leitura, né, juntando ali as informações que às vezes não estão juntas, mas elas estão um pouco separadas, de que por conta dessas trombetas estarem ligadas a essa justiça de Deus, e nós vamos ver aqui no capítulo 8, por conta da perseguição e do martírio aos santos, de que quando o Senhor traz essas trombetas, os que são seus não sofreriam. Então a gente conjectura, mas o texto não diz claramente que só os incrédulos, só os outros que sofreriam, mas o povo de Deus não. Então nós fazemos essa leitura. Então é errado afirmar que esses selados estariam recebendo uma proteção, porque há uma marcação de posse, há uma marcação de separação, e pode ter uma marcação de proteção? Pode, tá? O texto não fala com clareza, mas pode. Você pode pensar assim, tá bom? Então a gente encontra essa coisa do selo, né? Não só aqui em 2 Coríntios, mas, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, você vê isso de novo, né? Ele fala assim: não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais uma vez o selo, né? Depois Efésios 4:30 fala assim, olha que interessante, né? Porque perdão, gente, acabei de fazer, eu coloquei na sequência, mas eu li errado. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, é Efésios 4:30, tá bom? Efésios 1, versículo 13 e versículo 14, é onde está dito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, da possessão adquirida, para louvor da sua glória.
Então aqui está dizendo em Efésios 1, versículo 13, 14, né, que fomos selados com o Espírito Santo. Depois, no capítulo 4 de Efésios, versículo 30, ele, sobre o mesmo Espírito Santo a qual nós fomos selados, ele fala: não entristeça o Espírito Santo, porque vocês foram selados, né, por ele ou com ele para o dia da redenção. Ok? Então a gente vai encontrar, né, a ideia do selo, como está falando aqui, da qual esses anjos estão saindo para selar. E talvez para trazer essas três ideias que eu falei, né? O selo enquanto posse, o selo enquanto separação e o selo enquanto proteção. Tá? E aí há uma outra informação que na sequência ele fala no versículo 4, que ele vai dizer assim: e ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Naphtali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil. Aí ele fala aqui: Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Em cada um deles, né, que vai até o versículo 8, ele está falando 12 mil, 12 mil, 12 mil e 12 mil. Vamos lá. Agora a coisa fica um pouquinho mais complicada, gente. Tá? Tem que falar a verdade para vocês. Fica um pouco mais complicado porque a pergunta que se faz sempre que se chega nesse texto de Apocalipse capítulo 7, mas de uma forma específica nesse momento aqui, a pergunta que se faz é quem são esses 144 mil? E essa explicação, ela é uma explicação um pouco mais complicada. Por que é um pouco mais complicada? Porque não há um consenso aqui. Tá? Não há um consenso sobre a interpretação desses 144 mil. Quando a gente lê, né, ele fala 144 mil de todas as tribos de Israel, e aí ele cita 12 mil de cada tribo. Tá? Então, quando se pergunta quem são os 144 mil, existe aqui pelo menos 3 leituras, tá? Para se fazer. A primeira seria uma leitura literal, mas literal no sentido de que está afirmando, né, numericamente, tá? Ser tão literal ao ponto de dizer assim, né, ser 144 mil, né, e eles são de Israel, e 12 mil de cada tribo. Depois tem, ainda dentro de uma leitura literal, né, apenas dizendo que aquilo representa, né, o remanescente do povo de Israel, ou aquilo está, na verdade, ligado totalmente unicamente a Israel. Tá? Então, só organizar o pensamento aqui, gente. Então, o primeiro literal numérico que seria, vamos lá, o literal e numérico traz uma afirmação dizendo que isso é para Israel, somente para Israel, tá? E é para 144 mil, 12 mil de cada tribo, que seriam os remanescentes, tá? Porque existe a palavra do Senhor dizendo que o remanescente seria salvo. Então, há uma interpretação que vai dizer assim, olha, literalmente, são só 144 mil, são israelitas, 12 mil de cada uma destas tribos descritas aqui, e na verdade, esse número é o remanescente, tá? O remanescente do povo, ou seja, todos os outros irão morrer e vão sobrar somente esses 144 mil que foram selados. E é importante dizer que o Senhor está saindo, né, libera estes anjos para selar, né, antes de começar o tempo das trombetas e depois das taças.
Tá? Então é importante que isso vai acontecer antes. Então eu poderia dizer que essa visão do selar, ela se dá logo no começo da tribulação. Tá? Já o Senhor juntando com outros elementos, o Senhor já determinando que saíssem para selar, tá? E depois haveria ali outras coisas que vão acontecer, mas os selados já foram todos, né, separados ali, para que então depois eles estivessem na presença do Senhor. Então a primeira seria literal e numérica, tá? A outra seria literal, mas não dizendo que seria os 144 mil apenas, tá? Mas apenas para dizer que isso está ligado somente com Israel, tá? Então isso não tem nada a ver com os outros povos, tá? E existe a leitura que ela é simbólica, porque ela entende que todos esses números que estão aqui, eles são simbólicos, tá? E a construção de todo o capítulo mostra que não é apenas para Israel, mas que esses 144 mil, tá? Interpretados corretamente junto com a ideia dos 12 mil, representa todo o povo de Deus. Então vamos lá trabalhar um pouquinho de cada uma delas, tá? A primeira vai dizer o seguinte, que esses 144 mil, eles são o quê? Se eles estão saindo para ser selados, né? Alguns vão dizer que são, na verdade, judeus que vão se converter a Cristo, tá? Que hoje as pessoas conhecem muito como judeus messiânicos, tá? Porque eles creem, né, em Jesus, apesar de não usar o nome Jesus, de usar o nome de Yeshua, eles creem que Yeshua é o Hamashia, ele é o Messias, tá? Então, nessa interpretação, seria 144 mil literais, 12 mil de cada tribo, tá? E aí há uma discussão que envolve, né, o literal numérico e o literal Israel, no sentido que seriam só eles os remanescentes, então os outros judeus todos vão morrer e vão ficar somente esses 144 mil, ou esses 144 mil estão sendo selados, seriam ungidos e selados, não apenas por conta de posse, de proteção, mas essa separação teria o propósito de que eles seriam um instrumento que o Senhor usaria para o renascimento espiritual de Israel. Então esses 144 mil, na verdade, seriam separados, estariam sendo separados, ungidos para evangelizar. Então, existem aqueles que fazem essa leitura e vão dizer o seguinte, vão falar, Mateus 24:14, né? Antes de vir o tempo da abominação, fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Então, seriam esses 144 mil, esses judeus aqui que vão pregar, que vão levar o evangelho do reino, que vão ser responsáveis pelo avivamento, pelo despertamento espiritual, porque e quem defende essa linha vai também dizer, vai usar Apocalipse 14, né? Falando no versículo 4, de 144 que estão com Cristo, dizendo que, né, que esse estar com Cristo é justamente essa comunhão, e fala que eles cantam, no versículo 3 de Apocalipse 14, fala que eles cantam um novo cântico. Então, esse novo cântico seria exatamente o símbolo dessa renovação, o símbolo deste avivamento, desse despertamento espiritual sobre Israel. Tá? Então, aqueles que vão afirmar isso, tá? Então vão afirmar que, de fato, são as tribos, tá? E que os eventos que acontecem até o versículo 8 são eventos específicos sobre Israel, e se interpreta que a partir do capítulo 9, do versículo 9, quando existe a descrição da grande multidão, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura desse texto, essa grande multidão fala de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, na verdade, se distingue, né, quem interpreta que é Israel, distingue dizendo que até o versículo 8 há uma descrição de um avivamento que está acontecendo em Israel,
Mas o versículo 9 vai mostrar o resultado do martírio e dos gentios que agora estão chegando, né, estão diante do Senhor. Então, faça uma distinção, tá? Que do versículo 1 ao versículo 8 de Apocalipse 7 é algo específico para Israel, e do verso 9 até o verso 17 é algo que é mais voltado para os gentios, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo que precisava falar aqui. Então existe essa visão, tá? De separação entre Israel e os gentios, tá? Mas essa visão, ela também é criticada. Por que ela é criticada? Porque quando você lê lá a lista que tem ali as tribos, né? Ela não é uma lista perfeita, correta. Na verdade, é uma lista que ela omite 2 nomes ali, tá? Não dá tempo de entrar nisso especificamente, porque só você estudar essa parte dos 144 mil, há uma série de detalhes ali, mas se omite ali a questão de 2 nomes, a sequência dos nomes, como está descrita ali, como é colocada aqui no versículo 5 até o versículo 8, não é a sequência da ordem de nascimento dos patriarcas, tá? Como está colocado lá em Gênesis 29, Gênesis 30, Gênesis 35. Não se apresenta, essa sequência não se apresenta segundo as 4 mães dos filhos de Jacó, como está em Gênesis 35, do verso 23 ao verso 26. Então, muitos vão dizer assim, não, na verdade não é, tá? Não podemos fazer uma leitura literal, porque ela não corresponde à ordem daquilo como está descrito no Antigo Testamento, de como as tribos, né, do nascimento e a forma como as tribos, ou aqueles que representavam, né, os filhos que representariam depois as tribos, como as coisas foram colocadas, né, a sequência dos filhos do patriarca Jacó, do nascimento de cada um. Então alguns vão dizer, olha, isso não é bem isso assim não, a gente não pode fazer essa leitura tão literal, porque existem coisas que não estão alinhadas com os eventos que aconteceram lá no passado, as quais eles estão citando agora, tá? Já essa segunda interpretação, tá, que não é a literal numérica e nem a literal de nação de Israel, que a gente chama aqui de uma interpretação simbólica, tá? Ela vai dizer o quê? 144 mil representa o povo de Deus, tá? Então, na verdade, é claro, quando eu represento o povo de Deus, não estou dizendo que só vão ter 144 mil pessoas. Não é isso. Esse é um número simbólico de 144 que representa todos em Cristo, todos os que estão em Cristo. E aí, quando fala de o povo de Deus, porque a leitura, né, que se fala aqui no versículo fala os servos do nosso Deus, no versículo 3 de Apocalipse 7, a ideia é essa, todo o povo de Deus, ou seja, todos que estão em Cristo, tá? Sem distinguir, sem fazer distinção entre judeus e gentios. E até quem concorda ou quem simpatiza com essa linha vai falar assim, olha, mas o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, no verso 26 até o verso 29, preste atenção, fala assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então ele está falando de uma unidade. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E aí ele explica, nisto, ou seja, se somos filhos de Deus e somos revestidos de Cristo, ele fala, nisto não há judeu nem grego. Então muitos vão colocar assim, olha, o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas é que não há mais separação de judeus e gregos. Na verdade, em Cristo todos são filhos de Deus. Todos agora estão igualmente revestidos de Cristo. Então não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
Então, muitos que vão adotar essa interpretação numérica, simbólica, perdão, vão dizer isso. Na verdade, não há distinção, tá? Então, esses 144 mil não deve ser levado, não deve ser visto, não deve ser interpretado, tá? De uma forma literal, tá? Mas precisa ser, na verdade, compreendido, tá? Que ele representa a totalidade dos servos de Deus. E esse uso da palavra Israel nem seria tão importante aqui. O que representaria é os 144 mil e 12 mil, porque esse número 12 na Bíblia, ele sempre traz a ideia de totalidade, tá? Por exemplo, um exemplo para nós aqui, para a gente pensar nisso, são 12 apóstolos, são 12 tribos, né? A gente viu ali no capítulo 4, são 24 anciãos, que é múltiplo de 12. Depois ele fala ali, o próprio 144 mil, né, ele está nesse múltiplo de 12 também. Lá quando Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, né, diz que sobraram 12 cestos de pães. Então, quem vai trabalhar essa questão dos números na Bíblia vai dizer, olha, 12 é um número de totalidade, uma totalidade do que Deus estabeleceu. Então, 12 apóstolos, 12 tribos, 24 anciãos, 12, 144 mil, né? Que seria exatamente também, por isso que o texto está dizendo 12, tá? Outra coisa, as entradas, as portas da Jerusalém Celestial, lá em Apocalipse, do capítulo 21, né? São 12 portas. Os muros da Jerusalém Celestial, diz o texto também em Apocalipse, vai falar que elas estão sustentadas em 12 fundamentos. Então, sempre aparece essa ideia do 12, dando essa representação de uma totalidade, a totalidade dos servos de Deus. Alguns que concordam com isso e pensam dessa forma, então vão dizer, olha, 144 mil é símbolo de todos os selados, todos os que haviam de ser selados antes da tribulação, ou seja, antes do martírio, das coisas que vão acontecer, delas de fato acontecerem, tá? Então Deus já havia selado os seus, tá? E aí aquilo que na visão aqui, nessa visão literal, faz separação entre o verso 1 e o verso 8, do verso 9 até o verso 17, nessa visão aqui, que é a interpretação simbólica, você não vai fazer essa distinção, tá? Você vai entender que do verso 1 a do verso 8, o que você tem ele trazendo essa simbologia, tá? Dessa totalidade, dessa multidão que vai ser separada, e do versículo 9 ao versículo 17 essa multidão sendo apresentada. Então, quem faz essa interpretação dizendo que 144 mil tem a ver com a totalidade do servo, vai dizer assim, olha, o versículo 9 em diante é prova disso, tá? É prova disso, que começa dizendo assim, depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do Cordeiro, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, Senhor, tu o sabes.
Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor, alguma coisa cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? A gente leu esse texto, tem bastante informação aqui. Ele está falando o quê? Olha, é tão real este selo, que representa todo o povo de Deus que vai ser selado antes que comece a tribulação, que ao final da tribulação, João está relatando a visão de todos esses, né? A visão dos mártires aqui na glória é a visão do quê? É a visão mostrando que todos os que foram selados, e aí não é apenas o povo de Israel, mas como está aqui, né? Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Tá? Então ele vai trazer essa ideia, mostrar que é uma ideia única, uma ideia única de um povo todo, que mesmo sendo martirizado ou não, ao final este povo vai estar ali diante do Cordeiro, o povo que foi selado, o povo que foi separado, o povo de propriedade do Senhor não se perderia. Tá? Então esse é um ponto importante para a gente entender como a leitura simbólica ela vai interpretar de forma bem diferente da leitura ou da interpretação literal. Ok? Vamos lá. Uma coisa importante aqui. Quando a gente leu aqui o versículo 9 em diante, e quando nós vimos aqui a pergunta que o ancião faz para João, né, ele fala: quem são esses, né, que estão vestidos de branco? De onde eles vieram? E João responde assim: Senhor, tu sabes. Né? E aí ele fala: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe que agora aqui a visão destas pessoas, dessa multidão, é uma visão do fim. Tá? Observe que quando ele fala aqui, ele é diferente, por exemplo, do capítulo 6. Lembra lá no capítulo 6, a partir do versículo 11, quando fala que eles receberam vestes brancas, e foi-lhes dito que eles repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram também. Então, o que é interessante ressaltar? Lá no capítulo 6, que a gente já falou, a gente viu o quê? Que provavelmente, né, no quinto selo, que tem a ver com a primeira parte da tribulação, tá, a informação é: olha, esses que vocês estão vendo debaixo do trono, do altar, eles estão vindo de lá. E eles vão ficar aí, vão aguardar aí até que todos os que têm que vir, venham, todos os que vão morrer. Quando a gente chega agora no capítulo 7, você vê o que? Estes são os que vieram da grande tribulação. Então é uma visão agora do fim, ou seja, já aconteceu, todos os que tinham que vir já vieram. Então é diferente, porque agora a ideia que o texto mostra é que o número está completo. Tá? Tanto que no versículo 14, se vieram, trabalha muito isso. Ó, eles vieram, eles lavaram a sua veste, branquearam, e aí o que você vê? Por isso estão diante do trono de Deus. Observe, eles não estão mais lá na terra. Eles não estão mais no sofrimento, no martírio. Né? Agora eles estão aonde? Estão diante do trono de Deus. Estão servindo ali de dia e de noite. E aí depois tem uma descrição de promessas. De promessas que não dá
para que essas promessas aconteçam plenamente, como descritas aqui, que descritas a partir do verso 16 até o verso 16 e 17, não dá para descrevê-las no que a vida se refere enquanto nós estamos aqui nessa vida. Isso tem a ver com a ideia da glorificação, isso faz muito mais sentido quando interpretado à luz do milênio. Por exemplo, ele fala, né, ele vai dizer destes que vieram, né, que agora a ideia de totalidade, então ele fala, olha, não vão ter mais fome, não vão ter mais sede, nem o sol, nem o calor vai ter algum tipo de poder, vai afetá-los de alguma forma, e Deus vai enxugar toda a lágrima. Então veja, isso não consegue caber isso tanto no sentido da tribulação, mas isso tem muito a ver o quê? Com aquilo que Paulo fala quando vai haver a glorificação, né? A glorificação ela cai perfeitamente, porque tendo um corpo glorificado, eu não tenho fome, eu não tenho sede, ainda que eu possa, a exemplo de Jesus, beber e comer, mas eu não tenho fome. Esse corpo que nós temos aqui fica sem comer, fica sem beber, você passa mal, você fica doente, você pode morrer. Aí ele fala, o sol e o calor não têm poder. Esse corpo aqui tem. Eu, por exemplo, sou extremamente claro e se eu ficar um pouquinho no sol, eu já fico vermelho, queimado. E se eu não tomar cuidado, eu posso até ter queimaduras mais graves no corpo. E mesmo a pessoa que tem a pele morena, tem a pele negra, o fato de ter a pele mais escura também não quer dizer que o sol não queima, não quer dizer que o calor não afeta. Afeta sim. Afeta sim. Então, não cabe aqui, não cabe para esse momento da nossa vida aqui, né? E Deus enxugará toda lágrima. Na verdade, quando ele fala Deus enxugará toda lágrima, a ideia é que não vai ter mais sofrimento, mas o fato é, durante toda a tribulação vai ter sofrimento. Então, essas palavras que João está trazendo aqui no verso 16 e 17, elas só têm um sentido mais claro, mais verídico, quando eu as interpreto diante da ideia, né, agora não mais do tempo da tribulação, mas o pós-tribulação, o caminho para o tempo do milênio. Aí faz muito sentido, tá? Então, quando eu vou olhar aqui o capítulo 9, eu vou entender, né, que é uma visão de todos que agora não estão mais, já passaram aqui pelo período. Então essa é uma visão do fim, ela mostra o fim. O versículo 9 e o versículo 17, ele não está conceitualmente encaixado no momento cronológico, mas ele está mostrando o antes e o depois. Antes, Deus já selando os seus. Depois, todos estes, agora diante do Senhor, em adoração, em louvor, né? Experimentando o que? Dessa bodas do Cordeiro e estando agora transformados, não mais debaixo de dor, de sofrimento, de lágrimas, de fome, de sede, de calor, mas agora transformados pelo próprio Deus. Tá? Então é bem interessante quando você faz esse estudo. Eu vou falar a minha leitura particular, tá? E não estou dizendo que a minha leitura particular é a premissa final, tá? Mas entre a leitura da interpretação literal apenas para Israel e a interpretação já mais simbólica, eu particularmente acho a interpretação simbólica, ela faz mais sentido, tá? Ela se encaixa melhor com vários elementos aqui, né, que a gente encontra, tá? Até porque, por exemplo, em Apocalipse 14, quando há a leitura aqui falando sobre os 144 mil, fala que esses 144 mil, verso 1, eles têm nas suas testas escrito o nome do Pai. Então são os mesmos 144 que apareceram aqui em Apocalipse 7. Fala que eles cantam um novo cântico, né? Mas depois vai dizer que o versículo 4 vai dizer assim na parte B,
estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então observe, entre os homens. Então faz muito mais sentido, apesar de eu ler lá no capítulo 7, na primeira parte, falar lá das tribos de Israel. Quando eu vou para o capítulo 14, né, ele não está usando aqui a ideia do povo de Israel, mas falando de todos os homens que foram comprados para Deus e para o Cordeiro. Então tem a ver com o sacrifício de Cristo, com o novo nascimento, né? Então eu particularmente acho a leitura simbólica, tá? E entendendo esses números, né, o que o número 12 representa, e todas as vezes que eu encontro esse número 12, às vezes que eu encontro esses múltiplos, eu vou compreender, na verdade, que eu faço essa interpretação de que esteja muito mais ligado à totalidade do povo de Deus, até porque no capítulo 13, né, no capítulo 13, 12, 13, você vai ver que o dragão e a besta, eles vão atrás de todos. Apesar que existe um aspecto específico sobre Israel, a partir do capítulo 12, que nós vamos estudar. Então eu não estou dizendo que não há mais Israel, mas eu estou dizendo que além de Israel, o que se estende para todos que vão vir a crer. Ok? Espero que você tenha sido abençoado com esse estudo hoje do capítulo 7. Semana que vem a gente entra no capítulo 8, né, que vai ser o 7º selo em diante. E eu espero que você tenha sido abençoado aí. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse estudo nessa manhã, nesse tempo. Abençoa cada um com discernimento e sabedoria, que possamos avançar, que possamos compreender e que possamos descansar o nosso coração no Senhor, sabendo que se o Senhor fez a tua palavra e mostrou todas as coisas e como elas devem acontecer, que nós precisamos descansar e confiar no Senhor, porque a nossa vida não está em qualquer lugar, a nossa vida está nas tuas mãos. Graças te damos, abençoa o teu povo, abençoa cada família, Senhor. Dê um domingo abençoado para cada um, dê uma semana abençoada para cada um, é a minha oração e a faça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana, fique na paz de Cristo Jesus. Até mais, um grande abraço.